Olá, estamos aqui com a Procuradora Regional Eleitoral, doutora Cássia Suassuna, para iniciarmos mais uma edição do projeto A Voz Delas, um videocast que objetiva levar até você um pouco da vida e da história dessas mulheres que se destacaram nas diversas áreas de atuação e que servem de inspiração a outras mulheres. Olá, doutora Cássia, seja bem-vinda ao nosso videocast. Então, começando aqui nosso bate-papo, eu vi que a senhora aos 21 anos foi aprovada no concurso público para o Ministério Público e veio para a Paraíba. A senhora vindo de Fortaleza, tão jovem, deixou família, amigos. Como foi essa chegada aqui na Paraíba? Oi, Ana Carla, obrigada pelo convite. O Ministério Público sempre foi uma paixão para mim. Eu percebi que eu tinha esse espírito de Ministério Público desde muito nova, porque aconteceu alguma coisa na escola, eu já era aquela que ia defender, e o professor perguntava, mas a Cássia, você não tem nada a ver com isso. Eu digo, não, mas eu estou aqui ajudando, defendendo, então eu sempre tive essa postura, o que me fez sempre a procurar concursos para o Ministério Público ou Defensoria Pública. Eu já sabia que o meu perfil era mais do Ministério Público. Quando eu ingressei na faculdade, eu já ingressei com essa ciência e já fui me preparando para fazer concurso, de forma que quando eu me formei, estava aqui aberto concurso para o Ministério Público do Estado da Paraíba. Na época não tinha a exigência dos 3 anos, eu fui aprovada e quando eu fui chamada para cá, Ana Carla, eu vou pedir licença para contar essa história de uma forma muito resumida, mas eu acho importante para que as pessoas saibam que nem tudo são flores, né? Quando eu fui chamada faltando 3 dias para o concurso acabar o prazo. Então já foi aquela coisa, graças a Deus deu certo. Peguei o carro, que na época era um Gol, vim no carro com minha mãe e as coisas tudo soltas na mala. Quando cheguei em Aracati, o carro bateu o motor. Primeira coisa, ficamos eu, minha mãe e aquelas coisas, fomos para um mercadinho, conseguimos 14 malas, caixas, 14 caixas, ficamos eu, minha mãe e 14 caixas e pegamos um ônibus para João Pessoa. Detalhe, a gente não conhecia ninguém em João Pessoa. Quando eu cheguei, fui assumir, o secretário-geral olhou e disse, olha, você tem uma audiência pública amanhã. E quem estuda para concurso sabe que muitas vezes a gente tem a doutrina, mas a prática, né? Aquela coisa, como eu vou fazer essa audiência pública? Mas calada, e disse, olha, estou muito feliz porque eu vou para Águas Claras. Ele disse, não, minha filha, você vai para Água Branca. Eu digo, é tudo límpido, né? Então essas coisas da vida da gente, que a gente é pego de surpresa e que a gente tem que ter jogo de cintura. Eu digo, não, mas é tudo límpido, vamos lá. Eu digo, olha, eu só estou com um probleminha, eu estou sem carro, então você pega um táxi, são 200 e tantos quilômetros, e eu digo, e tem um hotel? Não, não tem hotel, você vai ficar na casa da escrevente. Eu digo, não tem uma pousada? Não, não tem nada. Peguei um táxi, o táxi se perdeu, era para chegar em Água Branca 8 horas da noite, basta dizer, encurtando a história, que eu cheguei 1 hora da manhã. Quando eu cheguei 1 hora da manhã, evidentemente a pobre da escrevente não estava mais lá esperando, porque a cidade é muito pequena, era só um posto de gasolina na entrada e não tinha mais ninguém. Aí tinha um vigia, eu morrendo de vergonha, mas disse, o senhor sabe onde mora Yara? Aí ele pegou, disse, mas quem é a senhora? Eu digo, não, eu vim assumir a promotora da cidade. E naquela época o pessoal tinha assim, uma coisa com o promotor, ele não quis entrar no carro, foi seguindo o táxi para mostrar a casa. A gente foi seguindo ele, né? Quando chegou, que eu toquei a campainha, nada de atender. Simplesmente, Ana Carla, ele levou para a casa do pai da Yara. Aí o pai da Yara saiu e disse, minha filha, ela casou há 2 anos, um senhorzinho. Eu digo, meu senhor, então onde ela mora? E aí ele também não quis entrar no carro, foi o pai de Yara, o vigia e o táxi atrás para a casa de Yara. Cheguei lá com 14 caixas, morta de vergonha, e no outro dia foi a audiência pública e assim foi minha chegada na Paraíba. E eu gostaria de deixar com essa mensagem que nem sempre é tudo tão simples. Na época eu só tinha 24 anos, minha mãe ia voltar sozinha, num estado completamente desconhecido. Mas a mensagem que a gente passa é que todos os desafios fazem parte, são muito bons e eu agradeço a cada um deles, porque através deles é que a gente tem história para contar hoje. Então, nem tudo são flores, né? Mas a senhora venceu aí esses primeiros obstáculos e depois, logo em seguida, a senhora passou também num concurso para a Procuradora da República em Goiânia, em Goiás.
Exato. Como eu sempre quis o Ministério Público, na época da faculdade eu fiz estágio no Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Federal. Então eu já sabia que eu queria o Ministério Público Federal. Então eu já vim para cá, eu já tinha feito a primeira fase, então concluí, fui aprovada, é um concurso nacional, e eu fui nomeada para Goiânia. Então passei um ano em Goiás e depois já vim para a Paraíba e fui lotada em Campina Grande, onde estou até hoje. Então eu tive aqui lendo um pouco sobre a vida da senhora e eu vi que a senhora tem uma paixão por Campina Grande, né? Eu também tenho porque sou campinense. E eu vi que a senhora recebeu um título de cidadã campinense. Então, como é essa paixão aí por Campina Grande? Foi lá que a senhora conheceu o doutor Brâncio, que é também magistrado, o seu esposo, doutor Brâncio Barreto Suassuna, é juiz de direito da 3ª Vara Criminal de Campina Grande. Foi lá em Campina que a senhora conheceu o doutor Brâncio? Não, Ana Carla, conheci o meu esposo em Água Branca. Olha só, a primeira cidade que eu fui nomeada como promotora, que na época ele estava fazendo uns mutirões, a gente se conheceu lá. A minha paixão por Campina Grande não tem como, parabéns por ser campinense, é uma cidade maravilhosa, tudo em Campina Grande é grande. E eu acho que o título ele se deve ao reconhecimento de um trabalho em parceria, porque eu sempre digo, é um lema que eu carrego, que os principais trabalhos são sempre feitos em parceria, com a união de todos os órgãos, e a gente trabalha muito com Polícia Federal, CGU, Receita Federal, INSS, então trabalhos em parceria ao longo desses anos foi que me deram o reconhecimento do trabalho. Muito bacana. E a senhora tem uma filha que se chama Clara, a senhora chegou aqui, já falou da primeira cidade límpida e tem uma filha que o nome é Clara. Coincidência. E Clara tem 17 anos, já votou certamente nas últimas eleições gerais. E qual é a mensagem que a senhora deixa para essas jovens meninas que estão votando pela primeira vez? Ano passado, quando Clara foi tirar o título, eu conversei muito com ela e passei mensagem nos grupos dos amigos dela, falando da importância de cada um exercer a cidadania e de cada um conhecer, não votar porque a mãe e o pai, mas que eles próprios desenvolvessem o senso crítico, que analisassem as pautas de cada candidato, porque através delas é que essas pautas iam ser levadas ao legislativo, no caso ao executivo. Então, eu falei muito da importância de exercer uma cidadania real. Plena, né? Sobretudo as meninas, né? Que a gente precisa ter mais mulheres na política. Sim. Então essa sua cumplicidade com sua filha, também fui bem curiosa e fui pesquisar a vida da senhora e vi um vídeo muito lindo, muito emocionante, da senhora dançando com Clara, quando ela era ainda criança, um vídeo, acho que foi uma campanha do Dia das Mães, e a senhora, essa paixão pelo balé, nasceu para estar juntinho de Clara, como foi isso? Você acredita que Clara que foi ficar juntinho de mim nesse caso, porque a apaixonada pelo balé sou eu, logo depois ela até saiu, foi pro karatê, veja só. O balé me lembra muito a vida, pela disciplina que ele impõe, pela firmeza que a gente tem que ter e ao mesmo tempo pela suavidade, pela leveza. Então eu vejo no balé, eu vejo na dança muito dos valores que eu carrego para a minha vida. Então fui para a dança, levei Clara e depois ela disse, olha mamãe, minha praia é outra. E eu fiquei, né? Estou dando uma pausa em razão do trabalho, não estou conseguindo conciliar, mas quero retomar. Mas essa leveza e essa coisa bonita que a senhora encontrou no balé, eu acho que a senhora trouxe aqui também para o Tribunal Eleitoral. Então a senhora aqui no tribunal foi a primeira mulher a ocupar a Corte Eleitoral, o cargo de Procuradora Regional Eleitoral, e a gente percebe que a senhora, muito firme sempre nos seus votos, assim, com esse senso de justiça muito elevado, mas também sempre muito leve, muito alegre. Como foi essa experiência aqui na Justiça Eleitoral? Ocupando aí o cargo como mulher, como foi esse desafio? Uma grande honra, Ana Carla, estar aqui exercendo a função de Procuradora Regional Eleitoral. A vontade é que eu veja várias outras mulheres, fico muito feliz, como eu vi a Corte hoje, com 5 mulheres, é uma alegria. E porque o que a gente percebe é que a mulher ela tem uma capacidade de tratar todos os temas com muita perspicácia, com
com muito comprometimento, mas também com valores femininos de empatia, de leveza, e essa combinação é muito importante no convívio, não só jurídico, extrajurídico também. Por isso que temos a nossa campanha, né? Por mais mulheres em todos os setores da sociedade. E a respeito dessa campanha, a senhora, como Procuradora da República, tem se engajado e defendido pautas assim muito caras para nós mulheres, né? Sobretudo no combate à violência de gênero, pelo empoderamento das mulheres, por mais participação das mulheres na política. E a senhora tem ciência de que isso tem encorajado um monte de gente, de mulheres, a ocupar cargos de poder. A senhora tem ciência dessa importância que tem na vida de tantas mulheres? Olha, eu penso que todas nós mulheres que estamos ali com força, com garra, a gente incentiva umas às outras. É tão bom olhar exemplo, e eu gosto sempre de passar, como eu passo para minha filha. Eu gosto muito da música Maria Maria, porque diz: é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Então é isso que eu e você e tantas outras mulheres passam, e que vão fazendo com que as mulheres cada vez mais percebam o grande poder que elas têm. E que elas não estão sozinhas, né? Com certeza. Juntas somos mais. Com somos certeza. Mais fortes. E outra coisa que eu observei também na sua atuação sempre efetiva, doutora Cássia, naquele período da pandemia, houve uma atuação bem eficaz do Ministério Público, lá da Procuradoria, e eu vi que vocês foram finalistas do 10º Prêmio República, na categoria Promoção de Direitos Fundamentais, por atuação num grupo de trabalho de enfrentamento à pandemia. Então, conte aqui um pouquinho para a gente como foi estar à frente, num momento tão crítico, em defesa da sociedade, né? Como foi esse trabalho? Quando surgiu a pandemia, já no dia 18 de março, nós fazíamos reuniões com todos os setores, todos os órgãos, para saber quais medidas. Era tudo muito novo, ninguém sabia o que fazer, e aí já deliberamos que faríamos um grupo de trabalho para acompanhar. E aí passamos diariamente a verificar plano de contingência que era feito, construção de hospital, como é que estavam sendo feitos os atendimentos, ter todos os números das unidades de saúde, monitorar. Então o Ministério Público ele fez um trabalho diuturno, inclusive era final de semana, reunião marcada 9 horas, 10 horas, 11 horas da noite, para que a gente pudesse estar ali cobrando de todos os órgãos as medidas para que evitássemos um mal maior na pandemia. Então foi um prêmio muito bem merecido. E aí a gente, para finalizar o nosso bate-papo, que está muito gostoso, mas eu queria que a senhora deixasse aqui um recadinho para essas mulheres que nos assistem. Deixa uma mensagem. O que é que a senhora gostaria de dizer, de deixar? Eu gostaria de dizer para todas as mulheres que nos assistem, que busquem os seus sonhos, que vocês são capazes, que vocês têm direitos, que muitas vezes se pensa que não há direitos. A gente está até conscientizando e divulgando direitos, porque muitas mulheres não sabem sequer, Ana Carla, os direitos que elas possuem. Então, que elas tenham força, que elas lutem, que elas busquem se atualizar e busquem os locais que elas podem tomar ciência realmente de tudo que pode ser utilizado, seja para ser candidata, seja para a mulher que já é candidata, que está sofrendo alguma violência política, que está exercendo algum impedimento, aonde buscar essa fala, a ouvidoria mulher que temos hoje aqui. Então a minha fala é: não se cale, busque seus direitos, sonhe, e que muitas vezes a gente não compreende hoje, a gente está numa situação ruim, mas os anos explicam que os dias não entendem, e a gente deve sim perseguir, colher, aliás, plantar, porque certamente a gente vai colher. Então, agradecemos aqui a participação da querida Procuradora Regional Eleitoral, doutora Cássia Suassuna, e convidamos você para assistir as nossas entrevistas, nossos videocasts que ficam no canal YouTube do TRE da Paraíba, e já fazer um convite para o nosso próximo videocast, que será em maio, com a desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, que é nossa vice-presidente e corregedora regional eleitoral. Até lá!